Muito bom dia para você de casa, que bom estar mais um dia com você de qualquer cantinho do Brasil. Começamos agora o programa RF com você para todo o país e o tema de hoje, gente. Bom, coloca um camarada aqui na tela, pode rodar. Primeiro, você tem que se vestir com as melhores roupas das melhores grifes, que são Burberry, Armani, Prada, Gucci. E aí, você se lembra dele? Alexander Almeida, na época, em 2013, ele tinha 39 anos, mais conhecido como o Rei do Camarote. Ele vai pra balada para gastar, no mínimo, R$50 mil. Bom, é sobre mais ou menos isso o tema de hoje. Pode rodar. A falta de limites em uma vida cercada de luxo por todos os lados. Você vai conhecer as mordomias e as extravagâncias de algumas celebridades. Em nosso quadro especial de economia doméstica, a Patrícia Lages vai nos apresentar os 5 tipos de riqueza. Tem ainda as principais notícias do dia? O RF com você está apenas começando. Apenas começando com muita coisa boa, ostentação. O que você acha disso? Pode mandar sua opinião para o nosso WhatsApp, coloca na tela 19971024854. Inclusive, através desse WhatsApp, você pode mandar a sua selfie, a sua foto do dia comigo aqui atrás. Vou mostrar no final do programa. Ontem não consegui mostrar as participações, portanto, pode colocar na tela sim. Um beijo, vamos lá, produção. Pode colocar as fotos de ontem. Para o Luciano, de Aramari, Bahia. Super beijo para você, viu? A Daiane, de Anapu, Pará. Beijão, Daiane. Participação da Janete, de Arenápolis, Mato Grosso. A Patrícia, de Esperança. Maria Madalena, de Riacho de Santana, Bahia. Todos os estados do país participando, hein? Jussielma, de Limpeza. O Nando, de São Miguel dos Milagres. Essa cidade aí que é lindíssima, né? Antônio, de Amarante. O Ronaldo, de Água Nova. Super beijo. Bom, daqui a pouco mais participações e vou mostrar a sua se mandar a sua foto hoje, viu? O assunto principal do dia, quem gosta de ostentar muito. Bom, ostentar como esse cara aqui que ficou conhecido em 2013, hein? Pode colocar. Aí a conta você sabe, né? Ela pode variar de R$5 mil você gastar no camarote até o infinito, 50, 60, 70 mil. Alexander, na época até surgiu aí o boato se seria mentira isso ou verdade. Nós fomos buscar, a nossa produção foi buscar informações para ver como o Alexander Almeida, o Rei do Camarote, está hoje em dia. E olha, por sinal, ele continua aí ostentando. Segue a majestade, viu? Daqui a pouco, esse assunto e muitas outras celebridades que gostam também de ostentar muito por aí, com lancha, mansão e tudo mais. Vamos para a previsão do tempo antes das notícias. Previsão na tela, pode cortar. Hortolândia, previsão de chuva para essa tarde, como sempre, né? Mínima de 22, máxima de 32 graus. Verão atípico com muita chuva. Ribeirão Preto também previsão de chuva, mínima de 24, máxima de 33 graus. E em Piracicaba, interior paulista também, mínima de 24, máxima de 32 graus. Agora sim, as principais notícias do dia. Começou às 8h30 da manhã o julgamento do recurso do ex-presidente Lula. Em Porto Alegre, onde essa decisão será tomada, a rotina foi completamente alterada. Aproximadamente 1.000 policiais militares já patrulhavam os arredores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no centro de Porto Alegre, durante a madrugada. O efetivo estava a pé, a cavalo e com viaturas. E o batalhão de choque ficou posicionado com escudos. Alguns funcionários do tribunal chegaram 3 horas antes do julgamento. Hoje é um dia especial, né? Acordar um pouco mais cedo. Todos os carros foram vistoriados pelos policiais.
Aqui tem um bloqueio final. Daqui para frente vão passar apenas profissionais da imprensa credenciados, funcionários do tribunal e agentes de segurança. O julgamento mexeu com a rotina da capital gaúcha. Além da segurança reforçada no entorno do tribunal, o espaço aéreo também vai ficar restrito a aeronaves das forças de segurança. E as instituições públicas que ficam na região só voltam a funcionar amanhã. Com tanta movimentação, muita gente viu a oportunidade de faturar. Daniel vende pastel e café em Canoas, na Grande Porto Alegre, mas hoje veio para a capital. Hoje eu decidi vir para Porto Alegre para aproveitar o movimento. A expectativa está de um bom faturamento. Pessoas de todo o país vieram a Porto Alegre acompanhar o julgamento. É o caso deste grupo de Campos dos Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro. E olha, o julgamento segue nesse momento atualizando aí as informações sem nenhuma decisão. Aliás, deve se arrastar aí durante toda essa tarde. E o tribunal onde acontece o julgamento é conhecido por aumentar as penas do juiz Sérgio Moro. Você vai conhecer agora os detalhes do passo a passo desse julgamento considerado histórico. É nesta sala, no terceiro andar do Tribunal Regional Federal, que ficam os 3 desembargadores que formam a 8ª turma. O presidente Leandro Paulsen é quem abre a sessão. Em seguida, João Pedro Gebran lê o relatório. Aí é a vez da manifestação do Ministério Público Federal. O procurador Maurício Guerum tem 30 minutos. A defesa é a última a se manifestar antes do voto dos desembargadores. Primeiro, o relator Gebran Neto. Depois, o revisor Leandro Paulsen. E, por último, Vitor Laus. Qualquer um deles pode pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo, o que pode adiar o resultado. Se isso não acontecer, a sentença sai no final da sessão. O ex-presidente foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público, ele teria recebido um apartamento na praia do Guarujá, em São Paulo, como propina acertada com a construtora OAS. Quando analisam os recursos dos processos da Lava Jato, os desembargadores do TRF4 costumam ser mais rigorosos do que o juiz Sérgio Moro, que julgou em primeira instância. Das 97 decisões tomadas até novembro do ano passado, 60 foram alteradas. Em 33 delas, com aumento das penas. Seja qual for o resultado, ainda cabe recurso. Os advogados de Lula e o Ministério Público Federal podem ingressar com os embargos de declaração, um pedido de esclarecimento sobre a decisão. Se a sentença tiver sido por maioria e não por unanimidade, o recurso que vale são os embargos infringentes, quando os advogados tentam reverter o ponto em que os desembargadores não concordaram. Os recursos suspendem o efeito da condenação. A questão eleitoral é uma questão paralela. Ela não está diretamente relacionada à esfera penal como um efeito automático. Uma vez julgado em segundo grau, se condenado réu, então ele pode registrar a candidatura, deverá haver uma impugnação por parte de algum partido interessado, alegando a lei da ficha limpa, e isso será objeto de decisão pelo Tribunal Eleitoral, que vai analisar o caso. E olha, por ironia do destino, você vai ver agora que a trajetória de Lula e do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, são semelhantes. Uma amizade de longa data que teve os planos alterados pela Operação Lava Jato. Juntos, eles viveram momentos de glória. Hoje estão diante da justiça, envolvidos em grandes escândalos de corrupção. Lula enfrenta mais uma etapa de um julgamento que pode levá-lo à prisão. E Sérgio Cabral, preso há mais de um ano, deixou o presídio do Rio, onde tinha regalias. De pés acorrentados, foi transferido para um presídio de Curitiba, conhecido por manter os presos num sistema rígido. A trajetória do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, guarda semelhanças com a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma amizade para todas as horas. É tão bom cuidar dos pobres, eu acho que o Sérgio está fazendo isso com muito carinho. É o olhar fraterno, é o olhar generoso, sabe? É a pessoa trabalhar um pouco com o coração. O Sérgio é pura emoção. É um compromisso de honra para quem quer garantir um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que a gente ama. Porque esse homem já provou que é um homem de bem, que é um homem que gosta do Rio,
e que é um homem que tem competência para fazer as coisas que outros não tiveram. Por isso, meu companheiro Sérgio, se eu não tivesse que votar em São Paulo, eu iria transferir o meu título para votar em você, para governador no Rio de Janeiro. Ao assumir o governo do Rio, Cabral tinha um aliado no Planalto. Os dois viveram uma época de prosperidade política e administrativa. Suas gestões foram marcadas por grandes obras, que mais tarde revelaram esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro. E foi a Lava Jato que mudou os planos de Cabral e Lula. Os escândalos na Petrobras escancararam os desmandos de políticos do PT e do PMDB. Investigações apontaram Sérgio Cabral como chefe de uma organização criminosa que instituiu a cobrança de propina nos grandes contratos de obras públicas. O ex-governador do Rio foi denunciado 20 vezes entre crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Já foi condenado em 4 processos. As penas somadas chegam a 87 anos de cadeia. Pouco restou da festa bancada com dinheiro público pelo grupo de Cabral e o PMDB do Rio. Um símbolo é esta foto, tirada em Paris em 2009. Foi conhecida como a farra dos guardanapos. Dos que aparecem sorrindo, foram presos Cabral e Regis Fichtner, os ex-secretários Sérgio Cortes da Saúde e Wilson Carlos de Governo, além dos empresários Jorge Sadala e Fernando Cavendish. E os partidos políticos, infelizmente, eles se tornaram organismos que não são intermediários da sociedade para o exercício da cidadania. Eles são grupos de pessoas que se constituem simplesmente para abocanhar a fatia do bolo partidário. Lula tem uma condenação que pode ser confirmada em segunda instância e ainda precisa prestar contas à justiça em outros processos. O ex-presidente é réu na ação que investiga o pagamento de propina das empreiteiras OAS e da Odebrecht para a reforma de um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo. O imóvel, segundo a denúncia, pertence a Lula. A Odebrecht também teria tentado pagar propina ao comprar um terreno ligado ao Instituto Lula. O petista ainda precisa explicar se favoreceu a mesma empreiteira em empréstimos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e provar que não tentou negociar, junto com o ex-senador Delcídio do Amaral, o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, em denúncias contra a cúpula petista. Lula também responde ao processo que investiga crime de tráfico de influência para beneficiar o filho com o pagamento de propina. O ex-presidente já viu muitos de seus aliados mais próximos do PT serem condenados. José Carlos Bunlai, amigo de Lula, 9 anos de prisão. O ex-ministro José Dirceu, 42 anos. Os marqueteiros das campanhas do PT, João e Mônica Santana, há 15 anos cada um. O homem de confiança, Antônio Palocci, pegou 12 anos de prisão. São acusados de desvio público e tem que pagar o preço por isso. É ruim para o povo, tem que mudar a cara dessa política, né? Enquanto Sérgio Cabral está preso desde novembro de 2016, Lula, mesmo condenado em julho do ano passado, continua em liberdade. No caso, havendo a manutenção da prisão aplicada na primeira instância, a manutenção da condenação de primeira instância, o tribunal poderá ainda decretar a prisão dele preventiva. Mesmo com os escândalos políticos e financeiros vindo à tona, tanto o ex-presidente Lula como o ex-governador Sérgio Cabral conseguiram eleger os sucessores. Uma vitória nas urnas que não foi suficiente para manter a atividade econômica em alta. O Rio de Janeiro, por exemplo, mal conseguiu pagar os salários do funcionalismo e ainda foi obrigado a decretar estado de calamidade financeira. É o preço da corrupção que acaba na conta da sociedade. Ambos aparelharam o Estado e a Federação com os seus filiados, os seus partidários, de forma que a corrupção tornou-se endêmica. Bom, mudando de assunto, o maior zoológico do país foi interditado pelo risco de febre amarela. Isso aconteceu após a morte de um macaco. 3 áreas de lazer interditadas ao mesmo tempo. Eu procurei para ver se estava fechado, falaram que não, no site do zoológico mesmo. Aí hoje cheguei aqui
nada feito. O macaco morto pela febre amarela foi encontrado no Zoológico de São Paulo, o maior do país. Mas o safari e o jardim botânico, que ficam nos mesmos 526 hectares de mata, também foram fechados. Os demais macacos serão isolados em áreas protegidas por telas para evitar a contaminação pelo mosquito. A medida preventiva para garantir a saúde tanto dos visitantes como também dos animais que estão aqui alojados no zoológico. Agora, os moradores de bairros próximos serão alvo da campanha de vacinação. Agentes de saúde da prefeitura começaram a distribuir senhas de casa em casa nas áreas consideradas de risco. A medida evita as filas enormes nos postos de saúde. Só quem tiver a senha poderá receber a vacina. Vai estar descrito, então, o período que a senhora pode estar indo na UBS, tá bom? E também o que precisa levar. Então, o cartão do SUS, o RG e o cartão de vacina. 2 parques em Belo Horizonte, em Minas Gerais, também foram fechados de forma preventiva. Para visitar um dos maiores museus a céu aberto do mundo, o Instituto Inhotim, que fica em Brumadinho, na região metropolitana, agora será preciso apresentar o cartão de vacina para comprovar a imunização contra a febre amarela. Em Minas, já são 25 mortes e 22 pessoas internadas por causa da doença. No Rio de Janeiro, foram confirmados 20 casos e 8 mortes. E continua em estado grave no hospital a terceira vítima da queda do helicóptero da TV Globo em Recife. O enterro das outras 2 vítimas devem acontecer hoje. O comandante Daniel Galvão, de 36 anos, atuava como piloto A7. Muito cuidadoso. Foi formado nos Estados Unidos e veio trabalhar aqui. Tinha muitas horas de voo já, muito experiente. Realmente não sei o que aconteceu. Ele fazia parte da equipe que prestava serviços para a TV Globo. Este vídeo mostra o helicóptero modelo R-44 antes da queda na Praia do Pina, no Recife, enquanto fazia uma transmissão ao vivo. É um modelo como este, específico para a gravação de imagens aéreas. De acordo com a Infraero, o helicóptero decolou de um hangar perto do aeroporto do Recife em direção ao litoral. O acidente ocorreu 15 minutos depois. A primeiro-sargento da aeronáutica, Lia Maria de Souza, também morreu. Ela estava na aeronave a convite para acompanhar o trabalho. A sargento era carioca e o corpo deve ser sepultado no Rio nesta quarta-feira. O operador de transmissão, Miguel Simões, de 21 anos, passou por cirurgias e está internado em estado gravíssimo. Com a força da maré, parte da fuselagem se desprendeu e veio à tona. Muitos moradores resolveram se arriscar para retirar pedaços do helicóptero. Estes homens removeram parte da cauda da aeronave. Os destroços foram levados para a base aérea do Recife, onde vão ser periciados. Como esse tipo de aeronave não é equipada com caixa preta, a análise vai se basear principalmente na fuselagem retirada do mar. Bom, se andar no sol já é difícil, imagina aguardar o ônibus em um local sem cobertura. Ainda mais nesses dias quentes das últimas semanas. Nosso cinegrafista percorreu algumas ruas da cidade e olha só o que ele flagrou em Campinas. Até mesmo nos horários mais tranquilos do transporte coletivo de Campinas, é possível encontrar passageiros se protegendo do sol. Isto porque em alguns pontos da cidade a cobertura sequer existe, como por exemplo neste trecho da Avenida Nelson Ferreira de Souza, uma das mais movimentadas do Jardim Florense. Então, a falta de uma cobertura no ponto de ônibus é fundamental. Precisa, tanto por conta do calor, né, do sol, que nem hoje, e por causa de chuva também, que é um tempo que tanto está fazendo sol como está chovendo. E a gente depende, né? A gente precisa pegar um ônibus aqui, realmente isso complica a vida da gente, né? Prejudica muito, as crianças sofrem as consequências, chega toda queimada do sol. Quando está chuva também é ruim para a gente, a falta de cobertura nos pontos. Eu acho fundamental e necessário que tenha cobertura. Nossa equipe percorreu outros pontos da cidade. Na Avenida John Boy Dunlop, os usuários enfrentam o calor. O jeito é se proteger do sol, por mais que a sombra seja bem pequena. No Jardim Florense 2, flagramos uma mãe cobrindo a cabeça do bebê. Já na rua Valdemar Padovani, quem volta do trabalho já sabe. Quanto mais o ônibus demorar, mais tempo debaixo do sol. A mesma situação foi flagrada no bairro Parque Itajaí.
Bom, e a Prefeitura informou que já está em andamento um processo licitatório para a concessão de cerca de 1.000 pontos de ônibus, localizados num raio que abrange 5 quilômetros da região central e dos principais corredores de transporte do município. A concessão prevê que o ganhador cuide dos locais, fazendo a implantação, manutenção, conservação e limpeza das estruturas. Bom, e as chuvas dos últimos dias afetaram a produção de hortaliças em várias partes do país. Olha só. Catarina é produtora rural há mais de 40 anos. A propriedade dela fica em Antônio Carlos e foi fortemente atingida pela chuva da semana passada. O resultado de tanta água na produção foi o encharcamento do solo. E isso afetou a qualidade do alface. Estragou, alagou, né? Aí vem o solo em cima daquela terra molhada, né? Aí cozinha, por assim dizer, né? Cozinha a planta. A produção de folhas verdes, como alface, rúcula e cebolinha, é uma das mais sensíveis à chuva. Mas, até o momento, isso não trouxe problemas para o abastecimento no estado. Os prejuízos com a chuva na agricultura ainda não podem ser contabilizados. Se o tempo firmar, eles não devem aumentar. É uma cultura que muita chuva realmente ela traz um prejuízo de quase que perda total daquilo que está cultivado. Até agora, o preço dos produtos não sofreu alteração para o consumidor. E a colheita da uva já está a todo vapor no interior de São Paulo, viu? Além de colher os frutos, a fabricação de vinho e suco também já começou. Nosso repórter Vinícius Boera acompanhou a produção do suco de uva em uma propriedade de Valinhos. Ela marca a virada de um ano para o outro. A explicação está no clima. A melhor época para a colheita da uva é entre dezembro e março. Carlos, um dos produtores mais antigos da região, mantém cerca de 7.000 videiras, o que rende em média 15.000 quilos por ano. O senhor avalia a safra desse ano? A safra foi muito boa. Carregou bem, brotou bem, carregou bem. O único problema é que na hora que amadureceu, deu muita chuva continuada. Nossa região foi boa, não deu temporal nenhum, não estragou, não deu granizo, não deu nada, foi muito bem esse ano. A única coisa é que acabou rachando um pouco de uva, porque amadurece demais, né? Mas ninguém pode se queixar não, porque esse ano foi muito boa. O produtor participa diretamente da colheita. Os cuidados com as frutas revelam a paixão pelo cultivo que começou com os pais, imigrantes europeus, e segue até hoje na propriedade da família em Vinhedo. A uva NH rosada, ela pega a cor. Então, ela estando colorida, ela já está no ponto de tirar. No caso desses cachos de uva aqui, ele já está com uma semana que passou do tempo certo. Porque essa uva, ela é assim, você tem que pegar, ó, você não pega no cacho inteiro, você pega com 2 dedos, porque essa cinza aqui que valoriza a uva. Se você fizer isso, já fica feia. Então, quem não sabe chega aqui e faz assim, tira toda a qualidade da uva. Então, quando a uva é colhida para mercado, ela tem que ser colhida umas 2 semanas antes dessa posição que ela está agora. Porque ela é mais firme, ela aguenta mais 3, 4 dias depois que colheu. Eu deixo a uva amadurecer assim porque eu vendo direto. Colho hoje para vender hoje, para ser consumida hoje. Tudo o que é colhido por aqui vai direto para a produção artesanal de sucos e vinhos. A propriedade atrai pessoas de várias regiões do Brasil. Essa turma aqui veio do Rio de Janeiro para conhecer a propriedade, né? O que vocês estão achando? Olha, a primeira impressão que a gente teve, né, foi quanto à cidade, né? Que é limpa, é organizada, então isso já nos chamou a atenção, porque a gente vem do Rio e é uma realidade um pouquinho diferente, né? Então a gente está encantado, né, com o verde, né, daqui e com os sabores e estamos bastante satisfeitos. Olha, o clima é uma delícia, o verde é muito bom. Tudo é lindo aqui, gente. É a primeira vez que eu venho aqui. Espero voltar outras vezes de tanto que eu gostei. Com certeza. E o melhor é poder provar uma uva direto do pé. Com certeza, uma uva diferente, o sabor é diferente, né? Muito bom, adorei.
Não é só para olhar, viu? Os turistas produzem o próprio suco. A atividade agrada pessoas de todas as idades. Primeira vez, a gente está adorando, né? É bem gratificante esse contato, as crianças estão adorando. A gente não tinha ideia de como é que fazia. Gratificante para nós, nesse vinhedo, tá? Vinhedo, que é uma experiência que eu não tenho no Rio. E aqui está sendo espetacular. O que você veio fazer aqui hoje? Suco de uva. Tá gostando de aprender? Sim. O conceito da extração do suco é o mesmo. Lógico, em casa não vão ter os equipamentos nem desse porte, né, e nem similares. Mas a principal diferença em casa seria o processo de aquecimento, que em vez de você usar uma caldeira para gerar vapor, você pode usar o banho-maria. Então a uva seria debulhada, colocada em panelas e essas panelas em banho-maria para fazer o aquecimento da fruta. E após 30, 40 minutos de aquecimento, os grãos da uva vão estourar, assim como acontece nesse processo com a caldeira, né? E toda a polpa e o suco teria que passar por uma peneira para ser engarrafado o suco. Mas dá para fazer em casa sim. Vinhedo, ela tem algumas características que favorecem muito a qualidade da uva, tá? Primeiro, a sua topografia, né, que é formada por morros e quanto mais inclinados os terrenos, né, a uva se adapta, são mais duradouras, né, os pés de uva. E a nossa amplitude térmica. Mesmo no verão, nós temos uma amplitude térmica legal para a uva. Ou seja, a diferença da temperatura máxima para a mínima no mesmo dia, quanto maior for, é melhor para a qualidade da uva. Nada melhor do que terminar essa aula e essa reportagem provando então o suco que é produzido aqui. Muito bom. E aí, tá aprovado? Delícia. Amei. Maravilhoso. Essas foram as principais notícias do dia. As participações, né, gente? Um beijão para a NET de Campinas. Aqui pertinho, a Rede Família também está localizada em Campinas, né, NET? Marielle, adoro o seu programa, que bom, viu? Eu fico muito feliz quando recebo mensagens assim. O Júlio Soares de Manhuaçu, Minas Gerais também, um super beijo pra você. Manda um beijo pra mim e para o meu irmão Rodrigo, que ele te adora, Marielle. É a Viviane. Um minutinho só, deixa eu abrir a mensagem aqui. A Viviane Pereira, de Itaberaí, Goiás. Super beijo para a família toda aí de Itaberaí. Bom, gente, continuando falando de rede social, né? Coloca na tela aqui a página do Facebook para você curtir a Rede Família e acompanhar todas as nossas postagens, viu? /Rede Família Oficial, basta clicar em curtir, curtindo, gente, todo dia tem post novo, sim, para você compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você bem entender. Estamos também no Instagram, nos segue lá, @canal Rede Família. Eu já estou seguindo, é claro, né? Falta você seguir. E temos a hashtag também, RF com você. Escreve exatamente dessa forma como está no vídeo. Se você for postar alguma coisa, alguma foto assistindo o RF com você, que vai ser um prazer, nós vamos localizar a sua foto e o seu comentário por essa hashtag. E coloca também o WhatsApp para você mandar a sua opinião. E aí, você gosta de ostentar na balada com carros de luxo ou não gosta? Manda a sua opinião. O que você acha do rei do camarote, hein? O cara que gasta 50 mil reais numa balada. É demais? Ou não? Ele faz o que ele bem entender com o dinheiro dele. 19971024854. Estou esperando também a sua selfie do dia. Vou mostrar aqui no final do programa, sim, senhor. E pra gente dar início ao nosso assunto, vamos relembrar um personagem que eu venho falando aqui, que fez muito sucesso no Brasil e gerou muita polêmica. Eu falo do rei do camarote. Você se lembra? Eu lembro bastante, viu? Vamos rever. Eu sou Alexander de Almeida, tenho 39 anos, sou empresário. Essa noite eu vou pra balada. Os 10 mandamentos do Rei do Camarote são os seguintes. Primeiro, você tem que se vestir com as melhores roupas das melhores grifes, que são
Burberry, Armani, Prada, Gucci. Você tem que ter um carro potente. E Ferrari é um mito, né? A Ferrari é um sonho de consumo de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. É um carro que chama atenção, é um carro que toda mulher gosta. Quando a pessoa tá na pista, ela é mais um. Agora, quando a pessoa tá no camarote, ela acaba ficando em evidência. Porque o camarote é uma questão de status, é uma questão que todo mundo quer. Aí a conta, você sabe, né? Ela pode variar de 5 mil reais você gastar no camarote até o infinito, 50, 60, 70 mil. Os camarotes sempre tem uma pessoa, uma ou duas que acabam servindo, eu e meus convidados, né? Isso já você não tem na pista, né? Na pista você não tem todo esse luxo, esse glamour. Eu vou pra balada com segurança até por causa da minha integridade física. Infelizmente, as pessoas acabam até por bobeira, né? Mas tendo um pouco de inveja de você. Então, até pra mim ter mais cuidado com a minha vida mesmo e com os meus bens. Vou ser muito sincero, a questão da champanhe. Eu gosto mais de tomar vodka, mas as champanhes são status. Entendeu? Até porque existe toda uma preparação quando você pede champanhe, o que acontece? Elas vêm todas com fogo, então é uma coisa que chama atenção na balada. Traz a bebida que pisca, traz a bebida que pisca, traz a bebida que pisca, 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 pisca. Se levanta a garrafa, a minha balica, pisca, 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 pisca. Outra coisa importante é você ter no seu camarote pessoas conhecidas, pessoas da mídia, celebridades. Isso com certeza agrega tudo, agrega ao seu carro, agrega ao seu camarote, agrega a sua bebida, agrega a tudo. Levanta a garrafa, que é a minha balica. O camarote tem que ter mulheres bonitas, porque não faz sentido você ter tudo aquilo ali e não ter as mulheres. É como você comprar um Boeing e colocar um piloto de teco-teco para pilotar. As baladas que eu gosto de frequentar são as que tocam house, hip hop, black, funk. Quem tá no camarote tem que ter um Instagram. Se você não tiver Instagram, não é legal. Você tem que ter, você tem que divulgar, você tem que pôr suas fotos, seus vídeos. Quem não queria andar com um carro bom, se vestir bem, tá com um camarote cheio de mulheres bonitas, atraentes, bebendo das melhores bebidas. Então, realmente, eu acho que isso aí acaba sendo um pouco inveja. Eu sei que muitos vão te criticar, mas enfim, eu vejo isso como uma inveja. É uma comédia, né, gente? Na época, lógico, ele virou até meme aí na internet, no Instagram, né? O rei do camarote, Alexander Almeida. E ele fala com muita naturalidade, né? Sobre a Ferrari, por exemplo. Tem que ter uma Ferrari, não é, gente, para chamar a atenção. Enfim, já estou recebendo algumas participações aqui. O Gil fala, olha, se a pessoa tem muito dinheiro, pode gastar sim. Por que não? Pois é, né, Gil? Também acho que a pessoa pode gastar, mas ostentar muito, eu acho que tudo tem que ter um limite, porque dinheiro, na verdade, olha, não aguenta desaforo não, viu? Já vi muito rei do camarote por aí, que hoje em dia não tá muito bem das pernas não, portanto, tem que tomar cuidado sim. Olha, mais uma opinião. A Glória, acho um absurdo tanta gente morrendo de fome e esse povo gastando com futilidade. É falta de amor. Mais uma opinião aqui da Glorinha. Bom, esse assunto aí dá o que falar, não é verdade? Bom, daqui a pouco eu mando mais beijos e falo mais opiniões aqui. Se ele quer gastar a vontade dele, fica à vontade dele. Ok, temos que respeitar, não é mesmo, gente? Bom, ainda falando sobre esse assunto, de aviões de luxo a apartamento com estacionamento para barcos. Você vai saber como é o verão dos milionários e quanto custa aí as mordomias das celebridades, olha só. Na terra, no céu ou no mar.
Não falta requinte e luxo quando o assunto é o verão dos ricos e famosos. Passear de barco foi a escolha da empresária Cosette Gomes. Ela fez uma viagem pelo Lago de Como, na Itália. Apesar de todo o aparato, é a própria empresária quem prepara as malas para as férias de verão. São biquínis, bolsas, óculos de sol. Entre os itens básicos e indispensáveis para a empresária estão as rasteirinhas. Nem tão básica assim é a coleção de óculos de sol de Cosette. Só aqui são mais de 50 modelos. Geralmente, uma viagem de 12 dias, na média, eu levo uns 4 óculos, pelo menos, porque sempre vem alguns, né? Mas por que será que os barcos de luxo fazem tanto sucesso entre os famosos? A explicação pode estar em lanchas como essa. Há apenas 20 delas no país. O barco é muito pensado para a utilização no dia a dia. Então, nós temos todos os conjuntos de taças, copos, talheres, pratos para a utilização. Duas janelas amplas dão aos ocupantes da suíte principal a sensação de flutuarem nas águas. É uma suíte completa, com 2 grandes janelas que te dão uma visão ampla ao mar. Durante a navegação ou durante a utilização, você também novamente tem a iluminação entrando e a sua conexão com a natureza. O mesmo conforto pode ser encontrado na segunda suíte da lancha e em áreas comuns como a cozinha e o deck. Com direito à churrasqueira, claro, e máquina de fazer gelo. Basta um comando para o barco fazer um percurso sozinho. Eu tenho um piloto automático. Este barco me leva para Angra dos Reis com toda a segurança, com todo o conforto, inclusive com a carta náutica que está imputada nesse sistema, para que a gente não tenha nenhum risco de segurança durante o percurso. Outra opção é controlar o barco por esse joystick, semelhante ao de um videogame. E quanto custa para ter esse conforto todo? Depende dos opcionais, mas tem uma variação entre 5,5 milhões e 7 milhões de reais. Mas muitos famosos preferem mesmo viajar pelos ares. É o caso dos cantores Cláudia Leite, Gustavo Lima e Luan Santana. Esse especialista conta que a procura por fretamentos nessa época do ano aumenta entre 50% e 100%. No Brasil, os destinos mais procurados no verão são Ilhabela e São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, Angra dos Reis e Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, além da ilha de Fernando de Noronha e Trancoso, na Bahia. Essa daqui é uma aeronave muito usada para quem quer curtir o verão, por exemplo, saindo de São Paulo, indo a Fernando de Noronha ou Trancoso. Não é isso, Décio? É verdade. Quantas pessoas? Essa configuração desse avião é para 9 passageiros. Vamos lá conhecer por dentro? Vamos. O interior da aeronave é espaçoso, com poltronas claras de couro e decoração em madeira. Viajar em um modelo como este, de São Paulo a Trancoso, custa R$80 mil. Para distâncias mais curtas, a opção que mais tem agradado por aqui são os helicópteros de última geração. O valor de 1 hora de voo é de R$ 8.500 em média. É um helicóptero que tem um nível de segurança extremamente elevado. Por quê? É um helicóptero equipado com 2 turbinas, equipamentos de aviônicos que permitem voo por instrumentos em condições meteorológicas adversas, e a operação dentro do táxi aéreo demanda piloto e copiloto no comando da aeronave. Ou seja, é realmente um nível de segurança bastante elevado. Estrelas internacionais como a cantora Madonna e as bandas U2 e Coldplay já fretaram aeronaves como essa durante passagens pelo Brasil. Mas a novidade mesmo está no compartilhamento de viagens. Isso mesmo, você pode pagar por apenas um dos 6 lugares disponíveis no helicóptero. E que tal viajar a bordo do maior helicóptero em operação da América Latina? A aeronave comporta 10 passageiros, além do piloto e do copiloto. Bom, aqui parece mais uma sala de estar do que um helicóptero, Décio. O espaço é incrível, né? É verdade. Por isso que ela é uma aeronave única, um helicóptero único nesse tipo de mercado da aviação executiva. O conforto é muito maior, né? Você tem um pé direito interno aqui da cabine maior.
Os assentos são super confortáveis. E a insonorização também é super eficiente. A gente consegue quase que conversar sem a necessidade dos fones de ouvido. Mas os famosos que decidirem passar o verão em casa também não têm motivos para reclamar. Bom, pelo menos não os que tiverem um apartamento em um condomínio como esse. O diferencial é a marina, um verdadeiro estacionamento de lanchas e barcos de luxo. Nós temos barcos aqui, nós temos um condomínio que tem um barco de 70 pés. 70 pés seria um barco que deve custar em torno de 10 milhões de reais. Exatamente. Só este equipamento, que retira as embarcações das vagas suspensas e coloca na água em questão de minutos, custou $1 milhão, o equivalente a 3,5 milhões de reais. Nós temos um heliponto homologado pela ANAC, 24 horas, isso daí é um outro orgulho que nós temos aqui, porque a pessoa chega por terra, por água ou por ar. Isso é muito bacana. Os apartamentos dão um show de conforto e espaço. Há suítes com hidromassagem, salas de jogos bem equipadas, áreas gourmet amplas e sofisticação em cada detalhe. Uma unidade como esta custa cerca de 4 milhões de reais. Já o apartamento duplex, 8 milhões. Dentro ou fora de apartamentos como este, o importante é aproveitar, com muito estilo, o nosso verão. Olha, coisa para milionário, não para mim, viu? Daqui a pouco, mais ostentação aqui no RF com você. Vou mostrar um anel milionário, daquele de tirar o fôlego, viu? Olha, hoje o programa é sobre o mundo milionário, muita ostentação, né? Em 2013, quem não se lembra dele, gente? O rei do camarote, Alexander. Eu já mostrei aqui, inclusive, os 10 mandamentos do rei do camarote. E solta um trechinho, produção. Primeiro, você tem que se vestir com as melhores roupas das melhores grifes, que são Burberry, Armani, Prada, Gucci. Fora isso, tem que andar de Ferrari, claro, né? E também gastar 50 mil reais numa balada com muitas mulheres. Esse aí, então, é o rei do camarote, o Alexander. E estou recebendo opinião. Olha só, a Gabriela de Valença, Rio de Janeiro. O dinheiro compra tudo, mas não se compra a saúde nem a felicidade. Pois só é feliz por alguns minutos ali, mas depois vem a tristeza. Concordo com você, viu, Gabriela? Bom, um beijão também, olha, deixa eu mandar mais beijos aqui, né, para abrir o WhatsApp. Boa tarde, eu amo o seu programa, que bom. Manda um beijo para minha filha Ellen, minhas primas Sandra e Samara, de Exu, Pernambuco. Daqui a pouco, então, mais beijos e mais recados para você. É o de 6 milhões de reais que Paris Hilton ganhou do noivo. Mas, afinal de contas, será que o anel de noivado vale tudo isso mesmo? Confira a opinião de especialistas da área e tire suas conclusões. Um anel de 6,5 milhões de reais. É um sonho maravilhoso. Com um diamante gigantesco de 20 quilates em forma de pera. Uma joia dessa tem que amar muito a mulher, né? A socialite americana Paris Hilton ganhou esta joia ao ser pedida em casamento pelo ator Chris Ilka. O casal havia viajado para esquiar em Aspen, nos Estados Unidos. E neste cenário gelado, veio um pedido com toques de tradição. Chris se ajoelhou, mostrou o anel na caixinha e Paris aceitou na hora. Depois, compartilhou a alegria nas redes sociais. É um sonho. Quem é a mulher que não queria receber um anel desse? É lindo. Eu que adoro joia também, uso sempre, adoro. É muito dinheiro pro anel só, né? What? Quanto mais peso, mais caro? Mais caro, mais poderoso e mais estou noiva. What? Segundo a designer de joias, Karen Campos, não foi só o tamanho que valorizou o anel de Paris Hilton. A pureza, a cor, a lapidação, isso pesa bastante. O designer, o quanto vai também de metal na pedra, se vai bastante ouro.
Obrigada. Essa tradição de celebrar o amor com joias caríssimas começou no Egito Antigo. Os homens usavam joias, então muitas joias como símbolo de poder e riqueza. E ao se casarem, eles presenteavam a esposa com um anel, mostrando que a sua riqueza também passava a pertencer à esposa, à mulher. Hoje, alguns noivos preferem apenas usar alianças simples. Já o costume de presentear a amada com uma joia que ostenta uma pedra valiosa ganhou força nos Estados Unidos nos anos 40, com o slogan "Os diamantes são eternos", criado por uma famosa joalheria americana. Esse slogan eternizou o diamante como a pedra dos apaixonados. Porque o diamante é a pedra, a gema mais dura que a gente tem. Então é aquela coisa de ser inquebrável, de ser durável, de ser eterno, né? Qual mulher que não gosta? Eu acho maravilhoso. Isso logo se tornou uma tradição ocidental, principalmente nos Estados Unidos, claro. E entre tantos modelos, o anel de noivado dos sonhos tem um nome nada romântico. É o solitário. Neste modelo, uma pedra é o destaque. Diamante normalmente de 1 quilate, preso por 6 garras, então eleva e dá um destaque maior ao diamante, à pedra. No Brasil, a mania foi aderida primeiro pelas mulheres de classe social mais alta. A moda também se popularizou graças a noivados famosos. Em 2010, o príncipe William deu para Kate Middleton um anel cheio de significado. A joia havia pertencido à mãe dele, a princesa Diana. Na época, o anel de 12 quilates, que ostenta uma safira e 14 diamantes, foi avaliado em R$1 milhão. Ele virou moda e ganhou réplicas em todo o mundo. No final do ano passado, outra bela joia ganhou os holofotes graças ao noivado do irmão de William, o príncipe Harry. Ele mesmo desenhou o anel que deu de presente para a atriz americana Meghan Markle. O noivo apaixonado não divulgou o valor da joia. Com o tempo, os modelos foram reinventados e hoje podem ser encontrados em valores mais acessíveis. Algo que fez a tendência a atrair noivos e noivas de várias classes sociais. Os preços dos anéis com pedras mais simples podem variar entre R$200 e R$500. Como o anel foi muito repaginado, você pode colocar diamantes em volta ou fazer com pedras coloridas também, como esmeralda, rubi e safira. E para quem não tem poder aquisitivo alto e quer ter um anel de noivado? Você pode usar até o próprio diamante, no diamante na prata, fazer uma peça na prata. Porque também é um metal nobre. É o caso de Tânia e Valdeir, que ficaram noivos há 1 ano. Ele presenteou a noiva com um anel de prata. Eu resolvi levá-la no restaurante. Depois do jantar, eu resolvi entregar para ela. E você? Qual foi sua reação? Fiquei sem palavras. Você não esperava mesmo? Não, não esperava. O anel de prata tem um brilhante bem pequeno. E sabe quem escolheu? Como é que era? Você passava assim no shopping com ele e falava, que bonito esse anel. Você dava umas indiretas, umas diretas. Umas diretas. Eu falava, eu queria uma igual a esse, ou igual a esse. Nayara também tinha o sonho de ganhar um belo anel de noivado. Fiquei super feliz, fiquei, nossa, encantada com o anel, adorei. Mas o que marcou pra mim mesmo foi o fato dele pedir ajoelhado, como eu sempre imaginei. Não tem pedido sem anel. Pra mim tava bem claro isso, né? Eu nunca pensei nada diferente. E, lógico, pesquisando o preço do anel, também aquele pequeno susto, né? Inicial, porque eu não tô acostumado a comprar joia. Mas, falei, algo que vale a pena e fica pra vida toda.
Nayara e Bruno ficaram noivos no ano passado, durante uma viagem à Tailândia. Aí quando eu viro com o celular, eu tava filmando, ele tá ajoelhado com uma caixinha de músicas e o anel. Aí ele fez todo o pedido, né? Bruno presenteou a amada com esse anel de ouro com diamante. O valor o noivo não revela. Foi uma emoção que eu não tenho nem como explicar essa emoção que eu senti, né? Lógico que aceito, só falei isso, né? O primeiro anel que eu vi foi justamente o que me marcou, né? E foi o que eu comprei meses depois. Porque é o que tinha a cara dela, né? Parecia uma coroa, inclusive. Então. Joias caras e cobiçadas. Mas no final das contas, algo além dos diamantes é o que tem que brilhar mais forte. O que conta mesmo é o pedido, né? A criatividade do pedido e do momento. Poderia não usar nada, mas só de saber que eu tenho uma pessoa que tá comigo, que me complementa em muitas coisas, que me ajuda, complementa meus sonhos, posso dizer isso, né? Então, pra mim, não tem preço, não tem anel que pague isso. E o amor está no ar, né? Já volto aqui com um recadinho. Beijão, assiste todos os dias o programa A Josi de Campos Belos, Goiás. Beijo dado pra você, viu, Josi? Beijo também para o Douglas Gesser de São Bento do Sul. Adoro o seu programa também, diz que assiste todos os dias. A Gabriela de Valença, Rio de Janeiro, eu já mandei, né? A Nete de Campinas. Descansando na hora do almoço e assistindo o melhor programa do meio-dia. Que bom! O Valmor de Criciúma, Santa Catarina. Beijo também para o Alessandro Muniz, de Minas Gerais. O Wesley da Bahia, da cidade de Cipó, também sempre ligadinho aqui no RF com você. A Luciana de Aramari. Deixa eu ver. De Aramari. Super beijo, viu, Luciana? Também sempre participando aqui. Fico muito feliz com todas essas participações, viu, gente? Vocês não fazem ideia. O Gil, de Novo Repartimento, Pará. Também mega beijo. Raquel de Aroeiras, Paraíba. Manda um abraço para toda a família. Beijão para sua família, viu? Aquele beijão, aquele abraço especial. Bom, gente, dando sequência, agora em nosso quadro especial, a Patrícia Lages também vai falar sobre riqueza, viu? Mostramos aqui a ostentação, né? Mas estou falando de outro tipo de riqueza. Bom, confira. As dicas que eu vou dar hoje, elas estão no primeiro episódio do Código da Riqueza e foram dadas pelo Luiz Fernando Roxo, que é economista, palestrante, investidor, e ele é o criador dessa definição de que a riqueza vem a partir de 5 recursos. Eu vou dizer quais são esses 5 recursos e vou acrescentar alguns comentários que eu acho pertinentes. Acompanhe aí o primeiro. Primeiro recurso: dinheiro. Bom, esse é o recurso mais óbvio, né? Todo mundo, quando pensa em riqueza, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Dinheiro. Mas o dinheiro não compõe toda a riqueza. Sem os outros fatores que a gente vai ver aqui, só dinheiro não é suficiente para uma pessoa dizer que realmente alcançou a riqueza, porque ele é consequência de uma série de outras coisas. E se você tiver só dinheiro, você não vai se sentir na plenitude da riqueza. E por isso a gente vai conhecer os outros 4 tipos. Recurso número 2, saúde. Bom, o Luiz Fernando Roxo disse uma frase que é a pura verdade. O cara que tem dinheiro, mas não tem saúde, só vai conseguir ser o cara mais rico do cemitério. Então a gente sabe desse tipo de coisa, mas muitas vezes na nossa vida a gente faz escolhas que não são saudáveis. Por exemplo, talvez o seu trabalho te estresse tanto que tira a sua saúde. Talvez você tenha algum tipo de trabalho ou faça alguma coisa que tira a sua qualidade de vida. E muitas vezes você faz isso visando apenas o dinheiro. Então, se você tem só dinheiro e não tem saúde, você não tem a riqueza completa. Para completar essa riqueza, vamos ver aí a dica número 3. Recurso número 3, conhecimento. O conhecimento é o recurso que o Luiz Fernando chama de o caminho seguro, porque é aquele que tem retorno garantido.
Imagina que uma pessoa ganhe $1 milhão, mas não tenha conhecimento. O que ela vai fazer? Ela vai perder esse dinheiro. Por quê? Vai acabar gastando mal, vai fazer más escolhas na hora de investir, e você sabe que dinheiro não aceita desaforo. Se você não usar com sabedoria, ele vai embora. Recurso número 4, tempo. Esse é um recurso que só tem uma direção, só acaba. A todo tempo, o tempo está acabando. E tempo é uma coisa que você não consegue armazenar, né? Ninguém tem lá um armário na cozinha onde você pode armazenar 2 dias, 3 dias. Você diz, deixa eu botar aqui uma semana para quando eu estiver cansado eu tirar essa semana de folga. Isso não existe. Tempo não se acumula. Por isso, você saber usar o seu tempo com conhecimento da melhor maneira possível é uma das maiores riquezas. Recurso número 5. Tudo que não são os 4 primeiros. Basicamente, isso se refere àquilo que faz você sair da cama de manhã. A sua motivação, objetivos de vida. Por exemplo, uma pessoa que não tem objetivo, o que ela pensa? Poxa, para que eu quero dinheiro? Sei lá. Para que eu tenho que fazer isso agora, nesse momento? Eu faço amanhã. Então, o dinheiro vai embora, o tempo vai embora. Muitas vezes ela pensa assim, para que eu vou estudar? Para que eu quero esse conhecimento? No que eu vou usar isso? Quer dizer, essa falta de objetivo não motiva a pessoa a seguir em frente. E as pessoas que descobriram o valor da motivação têm uma riqueza muito grande dentro de si. E então, quais dos 5 tipos você tem? Qual, hein? Bom, eu já sei qual eu tenho, viu? Agora reflita aí na sua casa você também. Para a Ana Carolina de Guanambi, daqui a pouco vou mostrar a sua foto aqui, viu, gente? Hoje falamos sobre ostentação, né? O mundo milionário das celebridades e de quem tenta ser uma celebridade, como o Alexander Almeida. Você lembra dele? Já está aqui na tela, né? Pois bem, quando definimos aí o tema do programa de hoje, ostentação, eu falei, gente, tem um caso, o rei do camarote, vamos colocar, porque virou até piada na época, em 2013. A Veja, a revista Veja, criou inclusive os 10 mandamentos do rei do camarote. Tá a fim de ser um rei do camarote? Então tem que seguir essas dicas, viu? Pode colocar. Eu sou Alexander de Almeida, tenho 39 anos, sou empresário. Essa noite eu vou pra balada. Os 10 mandamentos do rei do camarote são os seguintes. Primeiro, você tem que se vestir com as melhores roupas das melhores grifes, que são Burberry, Armani, Prada, Gucci. Você tem que ter um carro potente. E Ferrari é um mito, né? A Ferrari é um sonho de consumo de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. É um carro que chama atenção, é um carro que toda mulher gosta. Quando a pessoa está na pista, ela é mais um. Agora, quando a pessoa está no camarote, ela acaba ficando em evidência. Porque o camarote é uma questão de status, é uma questão que todo mundo quer. Aí a conta, você sabe, né? Ela pode variar de R$5 mil você gastar no camarote até o infinito, 50, 60, 70 mil. Os camarotes sempre tem uma pessoa, uma ou duas, que acabam servindo, eu e meus convidados, né? Isso já você não tem na pista, né? Na pista você não tem todo esse luxo, esse glamour. Eu vou pra balada com segurança até por causa da minha integridade física. Infelizmente, as pessoas acabam até por bobeira, né? Mas tendo um pouco de inveja de você. Então, até pra mim ter mais cuidado com a minha vida mesmo e com os meus bens. Vou ser muito sincero, a questão da champanhe. Eu gosto mais de tomar vodka, mas as champanhes são status. Entendeu? Até porque existe toda uma preparação quando você pede champanhe, o que acontece? Elas vêm todas com fogo, então é uma coisa que chama atenção na balada. Traz a bebida que pisca, traz a bebida que pisca, traz a bebida que pisca.
pisca, 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 pisca. Se levanta a garrafa, a minha balica. Pisca, 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 pisca. Outra coisa importante é você ter no seu camarote pessoas conhecidas, pessoas da mídia, celebridades. Isso com certeza agrega tudo, agrega ao seu carro, agrega ao seu camarote, agrega a sua bebida, agrega a tudo. Levanta a garrafa, que é a minha balica. O camarote tem que ter mulheres bonitas, porque não faz sentido você ter tudo aquilo ali e não ter as mulheres. É como você comprar um Boeing e colocar um piloto de teco-teco para pilotar. As baladas que eu gosto de frequentar são as que tocam house, hip hop, black, funk. Quem tá no camarote tem que ter um Instagram. Se você não tiver Instagram, não é legal. Você tem que ter, você tem que divulgar, você tem que pôr suas fotos, seus vídeos. Quem não queria andar com um carro bom, se vestir bem, tá com um camarote cheio de mulheres bonitas, atraentes, bebendo das melhores bebidas. Então, realmente, eu acho que isso aí acaba sendo um pouco inveja. Eu sei que muitos vão te criticar, mas enfim, eu vejo isso como uma inveja. Bom, se é verdade ou não, não sei. Uma reportagem atualizando o rei do camarote diz que ele não perdeu a majestade ainda, viu? Continua nessa vida ostentação. Eu tenho um recado. Dinheiro não aguenta desaforo. E eu acho que se a pessoa quer ter algum luxo, pode gastar, é direito dela, ela trabalha, né, suado. Não é mesmo? Quando o dinheiro é bem-vindo, na verdade, né? Mas também tem que ter a parte solidária da coisa. Essa é a minha opinião. Pode gastar, mas tem que ajudar também quem precisa, não é mesmo? Vamos para as participações do dia. Foto na tela. Beijão para Josi de Campos Belos, Goiás. Super beijo, Josi. A Nete de Campinas, ela que mandou aí o recado no começo do programa. O Gil de Novo Repartimento Pará, super beijo também, Gil. Débora de Araçoiaba, Ceará. O Bruno de Monte Sião, Minas Gerais, a terra do tricô. Conheço, viu, Bruno? Maria de São Francisco de Assis, Rio Grande do Sul, super beijo, Maria. A Lenilza de Rio Bonito, Rio de Janeiro, que eu tanto amo também. Daiane e Gilda de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A Ana Carolina de Guanambi, Bahia. Beijão, Ana Carolina. Não dá mais tempo, a produção disse. Tem que encerrar. Deu por hoje. Mas amanhã volta, hein, se Deus quiser.